Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É um texto aqui que eu devo dizer que não é uma notícia em si, mas é um assunto importante que tem que ser abordado. Que é o seguinte, melhor dizendo no plural, né? Vocês que acompanham o meu canal já há um certo tempo, já estão sabendo, né? Já sabem há muito tempo do meu apoio incondicional à iniciativa daquela menina chamada Isadora Faber, que é uma menina de 13 anos que estuda numa escola pública de Florianópolis, lá em Santa Catarina, e que tem uma maturidade impressionante. Eu até diria, eu não gosto muito dessa palavra, mas é impressionante a precocidade intelectual dessa menina que tem 13 anos. Aqui ela está falando algumas coisas, vou relatar algumas, vou ler aqui e vou explicar. Ela disse lá na página dela no Facebook: minhas aulas começam amanhã, mas as ameaças já começaram. Olhem só o absurdo que foi publicado no diário no sábado. No diário de classe, né? O que estou fazendo para ser ameaçada de morte? Por que quem apoia também é ameaçado? E se isso é brincadeira, é de muito mau gosto. Com essa onda de terror que Florianópolis vive atualmente, vocês devem se lembrar que no ano passado, no começo desse ano, o estado inteiro de Santa Catarina foi muito atacado pelos bandidos, né? Inclusive, acho que com o envolvimento do próprio PCC, pelo menos uma facção catarinense do PCC, né? Então, voltando, com essa onda de terror que Florianópolis vive atualmente, é bem assustador. Por que é tão difícil exercer a cidadania? Por que tentam calar quem busca seus direitos? Ano passado, minha casa foi apedrejada e minha avó acabou ferida, tomou uma pedrada na cabeça, podia ter morrido. Agora isso, quem faz ameaças assim só pode ser um covarde acomodado que se contenta com as migalhas que lhe são dadas. Deve achar normal a corrupção, os atentados, a violência. Já denunciei e irei à polícia também. Ameaças desse tipo têm que ser investigadas. Tenho certeza de que as autoridades têm como chegar no IP do responsável, que é aquela velha história. Até mandando um recado, né? Eu imagino, assim, tem muita gente que gosta de falar besteira na internet, escrever coisas terríveis e tal, né? Essas pessoas não têm a menor ideia de que hoje em dia a polícia tem como rastrear o IP, ou seja, rastrear o computador do qual partem ameaças, por exemplo. E esse rastreamento mostra a localização do computador, mostra em que cidade, o grau de approach, né, do rastreamento mostra em que cidade específica está lá o computador do marginal que fez ameaças e que mexe com pedofilia, com narcotráfico, enfim, que gosta de fazer besteira, né, através da internet, né? Então, voltando aqui, a Isadora, vejam como é importante a escola, aqui já é um outro assunto, vejam como é importante a escola estar com as contas aprovadas e em dia. Se não estiver tudo certinho, deixa de receber várias verbas a que tem direito do governo. Por isso é importante saber como vão as contas da sua escola, da escola dos seus filhos. Você que está me assistindo,
que tem, né, filhos em idade escolar, tem que prestar atenção. Inclusive, se a escola, assim, não só da escola pública, que recebe dinheiro do governo, mas eu falo também da escola particular, para ver como é que está o caixa e tal. Eu estudei em escola que fazia caixa 2, inclusive, né? Eu não vou falar qual é, porque eu não tenho como provar. São recursos, ela dizendo aqui, para investir na educação, nas reformas, etc. Em anexo, vai uma relação de verbas que todas as escolas públicas têm direito. Confiram, perguntem na direção da escola, participem. É muito importante uma boa gestão, pois recursos existem. Tem que saber tirar proveito. A Isadora, pelo visto, sabe, né, que hoje em dia o governo brasileiro não pode, de modo algum, reclamar que está sem dinheiro. A arrecadação bate recorde todo ano e tal, então o governo tem dinheiro para fazer tudo e não precisa tirar de uma área para investir na outra. Além disso, a continuação dessa postagem aqui das verbas, li nos comentários e achei interessante. Basicamente, ele dizia que a direção da escola deveria ser feita por um administrador e um professor. Nenhum professor, quer dizer, um administrador e não um professor. Nenhum professor tem a obrigação de saber administrar. Tem que saber ensinar, é diferente. O administrador é o profissional indicado para essa função. Isso facilitaria a direção. Não é o correto? Quando você está com dor de dente, vai ao médico ou ao dentista? E quando o notebook estraga, você leva no técnico ou no mecânico de carros? Acho que cada um na sua função. Temos que respeitar as profissões. Os professores estudam para dar aulas ou para administrar? Para que existem administradores? Para dar aula? Acho que são os profissionais indicados para a função de diretor, né? O curso poderia inclusive abrir uma cadeira de administração escolar, não seria legal? Veja só, você que está me vendo aí, né, que pode sugerir, né, para alguma faculdade, realmente poderia ter uma matéria na faculdade, né, parte de magistério, uma cadeira de administração escolar, né? Bom, então, essas notícias aqui são boas, apesar de tudo, porque é uma coisa assim. Eu até devo dizer o seguinte: quando eu li esses textos da Isadora, eu fiquei meio chateado. Eu mandei um e-mail para o meu pai dizendo assim, dizendo aqui, a pergunta era assim: será que a revolução de Isadora vai virar uma guerra, né, depois simplesmente do apedrejamento da casa dela, que quase matou a avó dela? Aí meu pai escreveu aqui para vocês entenderem, né? Veja que ela realmente está incomodando, e sempre vamos ter pessoas que ficam incomodadas quando aparece um movimento que vem de encontro aos seus interesses, isto é, os que roubam, os que não trabalham. Entendo que você deve se espelhar no modelo da Isadora, pois ela sabe que está fazendo a sua parte e que, mesmo sendo uma gotinha no oceano, ela vai trabalhando para uma melhora num futuro próximo, pois 20 ou 30 anos para uma mudança cultural é um prazo razoável. Então, né, apesar de todas as dificuldades, pessoas como a Isadora não desistem, e eu também não desisto. Então, bom, essa é a notícia positiva de hoje, ok? Muito obrigado.